última unidade. Então, a aula da nossa última unidade vai abordar gerenciamento de risco e controle de impacto. Então, o que nós vamos ver? A gente vai ver a parte de gerenciamento de risco, controle de impacto, o que é risco, o que é perigo, identificação de perigo, ferramentas de análise e plano de gestão de riscos. Então, como ponto de partida, é importante a gente definir o que é perigo. Então, perigo, ele está associado ao agente que é desencadeador. Ele pode ser de origem natural ou antrópica. Então, a gente pode dizer que perigo é um elemento que tem o potencial de causar mal ou causar dano tanto ao ser humano ou promover uma degradação do meio ambiente. Então, por exemplo, o rompimento de uma barragem de rejeito, ele é um perigo para a bacia hidrográfica e para a população que está dependendo desse manancial. Já risco, ele pode ser definido como o produto entre a consequência e a sua frequência de ocorrência. Então, a consequência é o resultado de uma ação ou de uma condição. E ela pode ser uma perda econômica, pode ser o prejuízo de imagem, pode ser penalidades legais, pode ser a destruição de uma benfeitoria ou, inclusive, perda de vida. Já as consequências, elas podem possuir diferentes magnitudes. Por exemplo, um grande ou um pequeno vazamento de produto tóxico. Então, já a frequência, ela está relacionada a uma expectativa de um evento qualquer de acontecer. Ou seja, então o risco ele está associado a um perigo e ao seu potencial de dano desse perigo. Então, é comum que nos processos de licenciamento ambiental, das atividades ou dos projetos que sejam perigosos, seja exigido do empreendedor a elaboração de uma análise quantitativa dos riscos, que também é conhecida como estudo de análise de riscos. Existem diversas fontes ou agentes de perigo. Vou citar eles. Então, temos agentes físicos, por exemplo, que são a radiação ionizante, que é o ruído, a parte de energia cinética, temperatura. Temos agentes químicos, que são substâncias tóxicas, que são substâncias cancerígenas, que são poluentes ambientais. Nós temos agentes biológicos, que são os fungos, as algas, as bactérias, os vírus. Temos os agentes naturais, que é, por exemplo, o vento, um terremoto, ou uma atividade vulcânica, ou as estiagens prolongadas. Temos as ameaças sociocomunicativas, por exemplo, terrorismo, sabotagem, violência humana. Temos as ameaças que são mais complexas, que são combinações de outros agentes. Então, como uma ameaça alimentar, que pode ser entendida como uma combinação de um agente químico e de um agente biológico também. Então, nos processos de licenciamento ambiental, a maior atenção ela se volta aos agentes físicos e químicos. Em um estudo de análise de risco, o EAR, normalmente realiza-se as análises históricas de acidentes. Então, se avalia historicamente como e em qual circunstância e com que frequência instalações similares àquela que está sendo analisada, elas falharam ou se elas se envolveram em acidentes. Então, em outras palavras, essas análises históricas, elas fornecem subsídios para a determinação dos possíveis eventos que vão ser iniciadores de um acidente, ou então as causas e os efeitos que estes podem causar, ou seja, as consequências, além de possibilitar uma inferência ainda qualitativa. Então, a gente consegue fazer uma inferência qualitativa, verificar a probabilidade de ocorrência de várias causas e da ordem de magnitude dessas possíveis consequências de um acidente. Na sequência, a gente deve realizar a identificação dos perigos. Então, essa é uma etapa de análise de riscos que aponta os perigos e uma investigação preliminar ainda dos vetores de falhas e as prováveis hipóteses de acidentes de uma instalação ou de uma atividade que está sendo proposta. Então, em situações em que o empreendimento analisado ele não demanda a quantificação dos riscos, as técnicas de identificação de perigo elas oferecem aos gestores de risco, e tomadores de decisão, um conjunto de informações para o estabelecimento das ações para garantir a segurança.
Então, nesse slide estão listados os principais objetivos da identificação dos perigos, que são identificar a natureza e a escala de uso de uma substância perigosa na instalação, prestar conta sobre as modalidades de operação segura da instalação para o controle de desvios graves que possam levar a um acidente grave e para os procedimentos de emergência no local. Terceiro ponto, identificar o tipo, a probabilidade relativa e as consequências gerais dos acidentes graves que podem ocorrer. E, por último, demonstrar que o empreendedor ele considerou o potencial de risco das atividades da empresa e avaliou se os controles são adequados. A identificação de perigos ela pode ser realizada por meio de inúmeras técnicas já consagradas, como, por exemplo, lista de verificação, o famoso checklist, né, que popularmente a gente conhece por checklist, a análise, o ARIF, a análise de perigos e operabilidade, que é a RASOP, a análise de modos de falhas e efeitos, que é o FEMEA, a análise preliminar de perigos, que é a APP, e entre outras. Então, a técnica de utilização de lista de verificação ou de checklist para a identificação de perigo, ela é relativamente simples e ela se baseia no conceito de que as lições do passado elas devem sempre ajudar a evitar os mesmos erros no futuro. Então, aquele famoso caderninho de anotações do que deu errado. Então, pode ser uma técnica que se baseia em uma lista pré-determinada de verificação e ela pode ser utilizada por equipes com pouca experiência com o projeto ou ainda com as atividades em análise. Entretanto, a análise ela será tão completa quanto o escopo da lista de verificação, ou seja, né, o que pode acarretar a gente necessita de um grau de detalhamento dos itens do checklist. O que pode acarretar são áreas não investigadas por conta das lacunas de conhecimento nessa lista, ou ainda na dificuldade do uso da técnica para projetos ou atividades que são relativamente novos ou ainda sem conhecimento prévio. Então, tomando por exemplo, vou fazer um exemplo com vocês e aplicar esse mesmo exemplo para as demais ferramentas. Então, temos aqui um exemplo de um processo de calibrar pneus de um veículo. Então, um exemplo bastante simples, mas que já nos dá um bom norteador quanto às etapas e aplicação de cada uma das ferramentas. Então, vou calibrar os pneus de um veículo. A gente poderia utilizar essa ferramenta indicando o passo a passo do processo. Qual que é a primeira coisa que eu faria? Desligar o motor. Depois disso, vou ajustar o compressor, né, para a pressão recomendada para o veículo que vou calibrar os pneus. Depois disso, eu vou verificar se o equipamento está posicionado corretamente na válvula do pneu. Depois, eu vou escutar o sinal sonoro do calibrador antes da retirada do equipamento da válvula. Depois, eu vou verificar se a válvula foi protegida pela tampa. E vou repetir esse mesmo processo para os outros pneus. A técnica ORIF, que em português é o IC, ela utiliza um brainstorming com um grupo de participantes com experiência nesse empreendimento ou nessa atividade que está sendo analisada. Então, são trabalhadores, são gerentes, são especialistas em análise de risco. Para quê? Para avaliar os aspectos que tem nesse processo. Então, esse grupo de pessoas, ele se debruça nesse processo e se pergunta, e se? Numa referência a diversas possibilidades de anomalias que possam ser identificadas como perigos. Então, para um melhor resultado dessa técnica, a equipe precisa ter conhecimento dos padrões pré-estabelecidos e das condições desse processo. O que, por outro lado, acaba sendo uma limitação, já que ela pode ser infrutífera, ela pode ser feita por uma equipe inexperiente. Então, esse método tem suas limitações. Então, aqui, por exemplo, um exemplo do quadro. E se? Usando o mesmo exemplo do calibrar os pneus. Então, e se no posto ali de gasolina o pneu for enchido em um instrumento de aferição de pressão de ar? E se? Qual é a resposta? O que a gente pode ter? O pneu ele pode ser enchido fora das especificações do fabricante. Qual é a consequência disso? Então, a dificuldade na direção desse veículo, principalmente numa estrada, ou inclusive estourar o pneu, ou caso ele passe num buraco. Qual que é o procedimento de segurança nesse caso? A gente deve verificar sempre a calibração do pneu. E qual que é a recomendação para o controle? Verificar sempre a calibração desse pneu. Então, com isso, a gente consegue responder essas etapas do e se. A técnica RASOP, ou em português, Análise de Perigos e Operabilidade, ela é recomendada para identificar
perigos operacionais em processo. Então, o conceito básico do estudo RASOP é fazer uma descrição completa do processo e questionar cada parte dele para descobrir quais são os desvios da intenção do projeto que podem ocorrer e quais podem ser as causas e consequências desses desvios. Então, em outras palavras, essa análise de perigo e operabilidade, ela oferece à equipe a possibilidade de um exame sistemático, crítico e formal desse processo, com o objetivo de avaliar o perigo potencial decorrente da má operação. Essa técnica também examina as consequências da falha, auxiliando na definição de recomendações de métodos para minimizar ou então mitigar o perigo. Voltando, por exemplo, de calibrar pneus, a gente pode montar um quadro. Vamos ver ele no próximo slide. Então, aqui uma estrutura também para calibração do pneu, seguindo o mesmo exemplo. Qual que é a nossa palavra guia? Mais. Qual que é o desvio? Pressão. Então, mais pressão aqui no nosso caso. Qual que é a consequência de uma maior pressão? Provavelmente uma dificuldade na direção ou, inclusive, estourar o pneu na hora de passar por um buraco. Qual que é a causa disso? Talvez uma falha no calibrador? São hipóteses nossas aqui. E qual que é a recomendação? Somente sair com o carro após verificar a calibração do pneu. Temos mais uma técnica, que é a técnica a análise de modos de falhas e efeitos, o FEMEA. Então, além de realizar a identificação de perigo, a gente pode também promover uma avaliação qualitativa desse risco. Com isso, a gente consegue proporcionar à equipe que vai utilizar a identificação de falhas associadas aos equipamentos e aos seus efeitos negativos, o que elas acarretam às partes e às instalações como um todo. Então, da mesma forma que o RASOP, a técnica do FEMEA, ela apresenta dificuldades para identificar os perigos que estejam associados a mais de uma falha. Então, a gente também pode acabar demorando nessa análise e, com isso, ela pode se tornar um pouco cara. Além disso, ela é uma técnica que requer previamente um grande volume de dados. Por isso, ela requer informações que estão relacionadas à estrutura do sistema, aos dados de iniciação, operação, controle e manutenção do sistema. Ela precisa analisar o ambiente desse sistema, a modelagem dele, os limites desse sistema, a estrutura funcional, a sua representação da estrutura funcional e os diagramas de blocos e significância de falha e medida de mitigação dos efeitos de uma falha. Então, vamos voltar novamente para o exemplo de calibrar os pneus e montar um quadro com a ferramenta FEMEA. Então, nosso primeiro item levantado, qual que é o componente? A gente está avaliando o calibrador do compressor de ar. Qual que é o modo de falha? O modo de falha. Então, pode ter tido uma falha em aferir a pressão do pneu, ou então a gente pode ter tido uma falha no painel de exibição, onde exibe a pressão correta do pneu. Quais são os efeitos disso? A gente pode ter um pneu calibrado fora da especificação do fabricante. E quais são as observações e as nossas recomendações? Então, a gente pode aferir esse calibrador e os valores indicados por ele periodicamente, ou então a gente pode recomendar manter no carro um medidor de pressão de pneu portátil. Já na análise preliminar de perigos, a APP, é uma das técnicas mais comuns utilizadas na análise de risco. Então, sendo uma das etapas anteriores investigativa que serve de base para a análise quantitativa dos nossos riscos. Então, a APP ela foca as substâncias e as situações perigosas presentes no processo de uma atividade industrial, sendo geralmente aplicado no seu estágio inicial de desenvolvimento de um projeto, e que normalmente ainda há pouquíssima informação disponível. Então, como as outras técnicas, a APP ela também depende da experiência da equipe que vai executar e do conhecimento das atividades e dos processos que vão ser desenvolvidos no empreendimento ou na atividade. Então, além disso, ela requer um volume de informação e de detalhes do projeto e da instalação, como desenhos, layouts, especificações de equipamentos e características das substâncias que vão estar envolvidas no dia a dia. Então, a APP ela identifica os perigos, as suas causas e os seus efeitos, classificando segundo o nível de gravidade, de acordo com o potencial de causar um efeito físico às pessoas, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio público e privado. Além disso,
ela identifica os perigos. Então, a APP, além de identificar esses perigos, ela também vai auxiliar na análise de risco, então na definição das nossas hipóteses acidentais e na classificação que a gente vai ter qualitativa desses riscos. Então, é por meio de uma estimativa também qualitativa de frequência que pode ocorrer e as suas consequências. Após a finalização da fase de investigação dos riscos, que é uma etapa de diagnóstico semelhante à de investigação de impacto, do estudo de impacto ambiental, passa-se à próxima etapa, que é a de elaboração das ações para garantia da operação segura do empreendimento. E para esse conjunto de ações, normalmente se dá o nome de Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E ele é definido como um documento que define a política e as diretrizes de um sistema de gestão, com a preocupação na prevenção de acidentes nas instalações ou nas atividades que são potencialmente perigosas. Então, o PGR ele tem como uma das suas importantes funções estabelecer as diversas atribuições e os papéis da empresa no gerenciamento de risco do seu empreendimento. E os principais elementos constituintes de um PGR estão descritos aqui embaixo. Então, são as descrições das instalações, onde busca o máximo de descrição do projeto e da sua operação, identificando os seus processos, seus parâmetros operacionais, os equipamentos que vão ser utilizados, as máquinas que são importantes, quais são os seus sistemas, seus componentes críticos, preferencialmente sempre representando isso em planta ou em mapas. Então, essa descrição ela tem que trazer detalhes quase do inventário e a localização de quais são os produtos tóxicos dentro dessa empresa, quais são os produtos inflamáveis, onde eles estão armazenados, então, onde dentro do empreendimento eles estão armazenados, isso indicado em mapa. Depois disso, faz uma descrição do entorno. Então, o que tem no entorno? A gente tem que contextualizar o entorno desse empreendimento, né? Tanto em termos de população humana, quanto em relação à presença de algum elemento que é mais sensível ou importante ao meio ambiente. Temos depois, na próxima etapa, a descrição das políticas de uso e ocupação do solo. É importante que o PGR tenha conhecimento desse ordenamento territorial local, que ele tenha a noção das ameaças desse empreendimento, que ele informe, que ele oriente com o intuito realmente de assegurar que as áreas dentro do alcance das consequências elas não sejam habitadas ou elas não tenham um grande grau de interferência. Quais são as informações de segurança necessárias? Então, nessa etapa, precisa se descrever as diversas informações relativas à segurança, né? Pensando nas características físico-químicas dos produtos envolvidos, qual é a tecnologia dos processos, dos equipamentos críticos em relação a esse processo. Fazer um reconhecimento dos riscos. Então, nessa etapa, tem que se descrever os principais perigos, os riscos que estão identificados pela análise preliminar que teve anterior dos perigos, procurar estabelecer um processo de identificação de ameaças e oportunidades de melhoria ao longo das etapas de funcionamento. O gerenciamento das modificações, então, tem um controle rigoroso das alterações no processo, dos equipamentos, dos procedimentos da operação. Cuidar da implantação de medidas de controle. Então, essa etapa é uma etapa que trata da descrição das medidas de controle dos riscos individuais ou coletivos que são impostos para a realização da operação ou da manutenção ou então das demais atividades desse empreendimento. A manutenção e garantia da integridade dos sistemas críticos. Então, nessa etapa, tem que se descrever as rotinas de avaliação da condição dos sistemas críticos, bem como o estabelecimento das rotinas de manutenção para que possa se garantir a integridade desses sistemas. Precisamos também atentar aos procedimentos operacionais, que é uma etapa que visa identificar todos os procedimentos operacionais. Ela tem que descrever os responsáveis pelas operações, quais são as etapas, quais são as condições necessárias para a realização segura dessas operações e quais são os parâmetros que nós consideramos dessas operações como normais. Também temos a matriz de atribuição de responsabilidades, então, atribuir responsabilidades ao corpo gestor, ao corpo técnico desse empreendimento, além de alguns eventos externos. Capacidade de recursos humanos. O
PGR ele precisa apresentar um plano sistemático de capacitação dos nossos recursos humanos. Então, um plano de qualificação da equipe, por exemplo, a equipe de emergência, um cronograma para a realização de simulados internos e simulados externos. Temos também a investigação de acidentes ou então de quase acidentes. E aqui tem que apresentar uma rotina de investigação das ocorrências, né? Descrever a natureza do acidente, as suas causas, os seus fatores contribuintes, a identificação dos impactos deles nas instalações, no meio ambiente e na população. Tem que ter a comunicação de riscos. Quais são os procedimentos para comunicação de risco? Um risco iminente, um risco claro. Como que se torna público isso? Como é que você traz essa informação para o teu público interno e para o teu público externo sobre esses riscos e sobre as medidas de segurança pertinentes? Temos também auditorias, precisamos passar por auditorias. Então, temos procedimentos de auditoria com o intuito de aferir a aderência das rotinas do PGR no empreendimento. E, por último, né, eu deixo a sugestão de leitura aqui do material para vocês consultarem os procedimentos do IAT referente ao PGR. Finalizamos por aqui, espero que vocês tenham sanado suas dúvidas, tenham aprendido um pouco mais, tenham contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês e até uma próxima disciplina.